aula número 26, com o título Predominância Fluídica. Bem, podemos dar início, doutora Cristina? Podemos sim, vamos com fé em Deus. Certo. Bem, né? Independente de onde se encontra a pergunta, passamos a palavra a Emily. Eu, por enquanto, não tenho pergunta. Eu passo a palavra. Passamos a palavra a Leia. Eu tenho uma pergunta quase no finalzinho lá dessa aula aqui, né? Que, na verdade, são duas perguntas. Que eu li que os espíritos que estão nos mundos inferiores, né? No caso, seria Marte, né? Eles ficam lá vendo, observando várias vezes os crimes que praticaram para chegar ao estado do arrependimento interior. Eu gostaria de saber da doutora Cristina se essa técnica usada faz efeito, porque se uma pessoa fica vendo sempre uma imagem ruim que fez na frente, isso não leva esse espírito a uma depressão, ou uma habitude, de pegar uma habitude de achar que é normal? Deixa eu explicar a vocês essa questão de memória repetitiva. A memória repetitiva, ela se baseia nos atos que você praticou. Não é a justiça divina que está posicionando as imagens negativas. É o que ele tem dentro dele. Então, às vezes, a perturbação é tão grande que eles não encontram existências que praticaram bem, mas só vão em busca das existências que praticaram mal. Quando você diz a questão da depressão, eles vão muito mais além. Eles chegam a um estado de loucura pelo próprio mal praticado. A depressão seria um termo muito simples para as condições deles, porque, na verdade, uma pessoa como Hitler, vocês acham que ele tem uma memória tranquila? Ele não tem. Ele não dá nem tempo de pensar em coisas positivas, porque ele não viveu uma vida de equilíbrio. Ele viveu uma vida de matança de pessoas inocentes. Então, a partir do momento em que crucificaram Jesus, os que estavam na crucificação, Leia, até hoje estão perturbados. Porque eles não mataram qualquer um. Eles tiraram a vida do Filho de Deus, enviado para o progresso da Terra. Muitos espíritos como esses, eles não se perdoam. Não se perdoam pelo ato praticado, porque não havia lei de causa e efeito, porque Jesus não estava aqui na lei de causa e efeito, não estava na expiação e prova, mas as decisões humanas levaram ele à tortura e ao sacrifício. A mesma coisa acontece com os espíritos que se encontram com essas memórias repetitivas. A gente tenta buscar algo de bom, muitas vezes até nas doutrinações, quando se dá uma pausa para alguns se tratar. E qual é a dificuldade deles para a gente dizer assim, olha, você não foi em todas as existências ruim. Existe alguma coisa boa que você fez, eles não conseguem lembrar. Só quem consegue lembrar das coisas negativas. Isso para eles, para alguns, dizem, alguns deles, que isso é o inferno. Outros dizem que é o purgatório. Então, esse termo inferno e purgatório é o estado de consciência da alma após a morte. Por isso que alguns dizem assim, eu estou nos tormentos da minha consciência. Então, os tormentos da consciência é a soma de todo o mal que ele praticou. Não é culpa dos mentores espirituais, não é culpa da justiça divina,
é porque eles não conseguem sair do mal praticado. Um dia, eles vão ter que voltar à matéria. Mas para voltar à matéria, no planeta de expiação e prova, ele não tem muita adaptação. Eles vão ter que ir para mundos inferiores. Então, nesses mundos inferiores, podem reencarnar com esquizofrenia kármica e viver uma existência presa aos tormentos, e assim sucessivamente. Doutora, e esse planeta Marte, né? Tendo esses espíritos ali de hipnose que estão tudo ali. Como é esse planeta? Ele é escuro, nasce ainda criança? Ou como é que vive? Vive na violência? Não, o planeta Marte, o planeta Marte ele já foi habitado há milhões e milhões de anos atrás, habitado por seres corporais, mas com a matéria diferenciada da de vocês. O planeta Marte hoje é uma prisão espiritual. O planeta Marte não existe processo reencarnatório. Então, essa prisão espiritual, a maioria das entidades que consideramos assim, do sistema solar, que são bastante inferiores, o campo magnético de Marte apreende elas lá. Então, depois que entra ali, só sai dentro do processo de reencarnação compulsória. Eles não conseguem sair, mas não existe nascimento de ninguém em Marte de uma forma. Então, o homem que tenta explorar esse planeta, eu fosse eles, ficavam quietos na deles, não entrasse ali não. Porque existe em Marte também outras questões de bactérias perigosíssimas que o homem pode contrair e trazer à Terra e levar milhões e milhões de vidas. Então, ele não é um planeta que possa considerar que tem um pouco de coisas positivas. Tu tem 100% de coisas negativas em Marte. Quando a ciência tenta trazer rochas de Marte, areia de Marte, para entrar na atmosfera da Terra, isso é um perigo. Porque é um planeta desabitado, mas que contém muitas bactérias, vírus e fungos perigosos. Essa vida em Marte, ela existe, entendeu? Agora, a vida física não existe mais. É um planeta prisão. Só mais uma coisa e depois eu passo a palavra. Quando eu estava lendo essa aula aqui, eu vou ser bem sincera para a senhora, eu tive um pouco de medo e eu fiz uma reflexão, né? Porque a gente sabe que está aqui, não é por acaso que a gente veio aqui na Itália, né? E a gente sabe também que a gente é filho, né, de imigrantes italianos, né? E eu sempre tive a sensação, desde que eu cheguei aqui na Itália, de que eu já vivia aqui. Eu falei, misericórdia de Deus. Eu digo, será que a gente participou desse assassinato, tudo, dessas coisas que Roma fez em Jesus? Tive um momento assim que eu entrei em parafuso. Não sei se é paranoia da minha cabeça, mas me fez pensar isso. E eu fiquei meia, sei lá, meio estranha. Olha, Leia, o espírito vai pousar na área onde ele cometeu seus delitos. É isso. Você entendeu? Então, o que é que acontece? Nós observamos que tanto a Itália como Roma são duas condições energéticas muito complicadas. E que a justiça divina vai investir muito aí no bem, mas muita coisa negativa para tirar o mal daí vai acontecer. Então, o espírito posa onde ele cometeu seus próprios erros, para responder ou para restabelecer aquelas pessoas que vão procurar vocês. Então, isso é uma oportunidade de reparação. Por tudo aquilo que vocês viveram já aí no passado, conviveram também, e fizeram o que não deviam. E agora vocês retornam para o campo de repouso, para a reconciliação e a condição moral das pessoas.
Então, essa sensação de que eu tive, então estava certa, né? De que foi aqui, então. Então, não foi uma paranoia da minha cabeça. Não, não foi uma paranoia, é uma Eu tive uma cobrança. certeza de que eu participei de alguma coisa aqui, eu fiquei com medo. Eu disse, meu Deus, será que eu participei? Eu disse da morte de Jesus, que eu participei disso tudo. Só que foi, ao mesmo tempo, eu lúcida, eu senti uma tristeza muito grande, sabe? Quando quer acreditar, mas não quer acreditar, eu fiquei assim. Mas, no fundo, eu tinha Pois, uma certeza de que era. estou tirando a tua dúvida, acredito. Né? Então, tá bom. Obrigada, doutora. É muito triste isso. Eu já vi que o caminho vai ser pior do que eu imaginava. Passo a palavra. Ieda? Eu tenho um par de perguntas para fazer. Começando sempre como se iniciaram pelo planeta Marte. A doutora Zé Cristina fala desses espíritos, né? Que onde esses espíritos são perversos e que vivem dentro de um sentimento de culpa. Eu não consigo entender que na hora da comunicação, que depois fala na apostila, a senhora fala no áudio, depois repete e confirma na apostila. Eu não entendi essa parte onde como pode a comunicação dessas entidades trevosas, eles é eletromagnético positivo na hora da comunicação. Como é Então, deixa eu possível? explicar a vocês. Os espíritos que estão aqui no planeta Terra receberam advertência no ano 2000. 2000 terminou o ciclo de expiação e prova. E a advertência foi que os mais perversos teriam que sair. Uma grande quantidade desses espíritos saem por equipes de entidades superiores e outras são trazidas para os hospitais espirituais, onde o campo magnético do médium tem que estar positivo para receber eles. Entendeu? Então, o que é que acontece? Esse campo magnético positivo vai desarmar todo o campo magnético deles negativo. É aí que há o transporte deles para o planeta Marte, onde não existe mais nenhuma reação eletromagnética negativa. Os médios que forem fazer comunicação de HE têm que ser médios que sejam moralizados. Esses médios não podem estar com nenhuma infecção, nem interna, nem externa, porque a descarga é muito forte nesses médios. Esses médios, eles têm que ter um equilíbrio emocional muito grande para as outras entidades não atacá-lo, que pode haver um ataque de outras entidades, não dessa que vai ser recolhida. No entanto, é bom a gente salientar que todos esses médios estão sob a proteção da justiça divina e os seus familiares também nesse processo. Então, ninguém vai para uma batalha sem antes se preparar. Mas os processos hipnóticos, nós encontramos dificuldade porque achamos poucos médios para esse tipo de trabalho. Porque a maioria dos médios, na verdade, eles conseguem se adaptar a comunicações menos graves. Mas as comunicações graves exigem fé, coragem e moralidade. E, às vezes, os médios têm a moralidade, mas não têm a coragem. E agora? E, às vezes, tem a moralidade e não tem a fé. Então, ele dá para outra comunicação, mas para essa tem que ter essas qualificações. Ah, sim, ok. Obrigada. A segunda pergunta é sempre em relação a esse planeta Marte. Nesse planeta, tem hospital e equipes de socorristas que esses espíritos, que como nós temos aqui no planeta Terra, esses espíritos vêm socorridos, tem um hospital lá, tipo hospital espiritual, ou eles chamam mentor, né?
e para socorrer esses espíritos em caso de necessidade, como nós sabemos que aqui na Terra nós temos, né, as equipes. E para onde vão esses espíritos uma vez socorridos, se são socorridos? Olha, hospitais espirituais como existe na Terra, não posso afirmar que em Marte existe isso. Se você fosse até esse planeta, você iria ver milhões de espíritos caminhando em volta de si mesmo, sem saber para onde ir. Entendi. Entendeu? Quando acontece uma ordem superior para o recolhimento do processo reencarnatório compulsório, ele sai dali diretamente para um corpo que foi determinado. Mas eles não passam pelo preparo reencarnatório, porque eles não aceitam. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? A neutralidade física e emocional do processo reencarnatório dele vai se dar em corpos com deficiências graves, para que eles não voltem a fazer a mesma maldade. Isso é um processo de evolução para ele. Mas os pássaros têm seu destino, não é isso? Alguns animais migram de um lado para o outro, mas eles não têm destino. Eles não têm saída em mar. Então, por isso que não existe ali um atendimento para eles, porque, na verdade, onde há um mundo transitório para reencarnação compulsória, quando se sai dali, se reencarna imediatamente. Não é o caso de mundo de expiação e prova, que vocês vão passar 40, 50 anos se preparando. Mas ali eles não aceitam nenhum tipo de preparação. São orgulhosos, vaidosos, prepotentes, várias características de espírito e se acham Deus, viu? O problema maior é esse. E acham que a justiça divina não tem domínio sobre eles. E eles se consideram ali o Deus do universo, mas não são. É apenas orgulho. Entendi. Meu Deus, que terrível essa situação, né? Que saber que existe esse planeta. E uma outra, muito obrigada pela explicação. E uma outra pergunta é em relação ao incenso, né? Porque a senhora fala no áudio que não tem nenhuma utilidade, né? O incenso não é reconhecido a nível espiritual. Então, como podemos classificar? Minha pergunta é como podemos classificar o comportamento do padre durante um funeral, né? Que utiliza o incenso sobre o caixão, que nós vimos muito essa coisa aqui na religião católica, não, particularmente. Vissório, A minha dúvida. deixa eu tirar sua dúvida. Se você for para um mundo onde os espíritos precisam de luz e não de fumaça, eles não vão lhe pedir fumaça, vai lhe pedir uma prece. Aquilo são rituais humanos que não elevam o espírito e muito menos acalmam ele. Os espíritos desencarnados que ali ficam no velório, na verdade, são espíritos em busca de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, de um Salmo 91, que vai lhe confortar com partícula de luz. Mas o incenso, a vela, para eles não tem nenhum sentido isso. Porque o incenso não vai lhe trazer pureza, e nem a vela vai lhe trazer luz. Certo. O que acontece com muitos deles, quando terminam o velório, eles se encontram ainda no vazio das consciências, em busca de uma prece que não foi feita. E sai dali todo mundo insatisfeito. Porque o principal ninguém fez, orar por eles. Ninguém fez isso. Então, existe aqui no Brasil essa questão de dia de finados, né? É o dia que esse espírito mais sofre, é dia de finados. Porque a maioria ou estão dentro de cemitério ou estão fora dele. E o que acontece aqui é que as pessoas vão para dentro do cemitério evocar filho, evocar mãe, evocar parentes, e ali não queiram estar perto, não. São criminosos que se encontram com as suas vítimas. Olha só,
São estupradores que se encontram com aquelas mulheres que eles mataram e estupraram. Isso é um verdadeiro tormento. Isso é um encontro que o impacto emocional no espírito que perdeu a existência é muito grande. Mas as famílias cultivam isso. Eu oriento muitas vezes em palestra, no dia de finados, faça uma prece num quarto para seu filho. Eu tenho certeza que ele vai descer ali com anjo de guarda, vai visitar a mãe e vai embora, sem ir para cemitério. Porque muitos que vão para cemitério, eles ficam atormentados. Vê ali espíritos suicidas que não é para estar ali, em estado de decomposição. Então, nós temos ali um verdadeiro terror de encontros de entidades espirituais deformadas naquele local. Mas na cabeça deles, a rosa que vão levar, a vela que vão levar, tudo isso ali, para aqueles espíritos, é satisfatório, e não é satisfatório. Eles saem muito perturbados daqueles locais. Aí a gente aumenta o número de entidades para socorrer, entendeu? Porque o impacto de você ver alguém que lhe matou, agora você está vendo, a pessoa está ali junto com você também, e agora? Meu Deus. Enquanto no mundo espiritual existe a divisão de dimensões espirituais, alguém que lhe matou, você não vai encontrar com ele. Mas ali você encontra. Quando você encontra, é mais um impacto, você vai lembrar o que aconteceu, muitos começam a ficar deformados, outros começam a ter estados hemorrágicos, dos ferimentos que levou ele à morte. Aqui não é lugar de ninguém chamar família. Aqui é um lugar onde você deposita os corpos, mas os espíritos não são agradáveis ao cemitério. A maioria dos espíritos que gostam de cemitério, quem são eles? São as parasitoses, os ovoides, que se alimentam de carne humana, mas os demais não gostam de estar ali dentro. A maioria, quem bebia, vai para dentro dos bares. Quem fumava não fica ali, pessoal, vai procurar um fumante. Então, só fica em cemitério as entidades de ovoides, que têm interesse em restos mortais. Mas quem morreu que está ali dentro, quer não, de jeito nenhum, porque sabe os horrores que ali existem muitos, né? Certamente. Então, eu tive essa dúvida em relação aos padres, porque quando eu escutei a aula, assim, né, escutando com muita atenção o áudio, eu falei, meu Deus do céu, né? Porque a gente cresce com essa, dizemos assim, essa religião católica, né? Que todos nós crescemos com o catolicismo. Então, a gente vê nos funerais que acontece essa coisa, desse padre que está sempre ali com incenso em cima da pessoa do caixão. Minha última pergunta, e depois passa a palavra, é em relação ao evangelho, né? Que a senhora fala no evangelho de família. A senhora fala que no áudio que o evangelho no lar é só para a família. Essa me veio uma coisa bastante só para a família. A minha pergunta é, no caso de que um vizinho queira participar, né? Que já aconteceu comigo, né? De se apresentar e querer participar. Eu não interrompi e deixei participar. Então, é errado aceitar, né? Nesse caso, havendo a colocação das suas palavras, né? É errado deixar essa pessoa participar. Por quê? Porque pode trazer influências de outras de fora ou porque... Por quê? Não pode... Deixa eu explicar a vocês. O evangelho no lar, ele é feito para a família. Toda regra tem sua exceção. Se existe uma pessoa que está ali visitando e você vai fazer o evangelho no lar, você não vai botar para fora. Já. Essa pessoa vai ter que assistir. Mas o que a gente diz assim, que não é aconselhável, é você chamar toda vez um vizinho diferente ou aquele mesmo vizinho para participar do seu evangelho. Essas pessoas têm que procurar uma igreja, se for evangélico, se for católico, se for espírita, tem que procurar seu centro espírita. Mas a sessão do evangelho no lar, ela não é para vizinho, é para família. Entendeu? Ok. Porque se essa pessoa tiver
Com o HE, tenha certeza que nesse dia ninguém dorme. O tormento vai ser muito grande. Essa é a Se dúvida essa que... pessoa tiver com lei de causa e efeito, piorou. Essas entidades vão querer se vingar em você, achando que você está comprando a briga dele. Então, existem vários pontos que a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Porque o Maria Cláudia ele não tem evangelho no lar, a gente não faz evangelho no lar. Porque eu acho que é muito perigoso expor os médios. Há uma casa, às vezes, que tem bebida, tem briga o dia todinho, e você não vai salvar o mundo fazendo um evangelho. Essas pessoas têm que se conscientizar que elas têm que procurar o evangelho, não é o evangelho que tem que procurar elas. E muitos botam na cabeça, eu não vou à igreja, mas eu quero que a igreja venha até a mim. Como, pessoal? Isso não está correto. Você imagine colocar uma pessoa que bebe no seu evangelho, outra que fuma no seu evangelho, toda semana. Como é que vai ter paz? Os evangelhos no lar, pregado por Dr. Bezerra de Menezes, foi muito bem organizado por ele. Depois de organizado, foi tudo. Colocaram água fluidificada, começaram a aplicar paz, depois começaram a evocar familiares para o evangelho e tirou todo o sentido do evangelho no lar, onde se tornou-se uma reunião mediúnica. Por isso que a gente não aconselha, mas se a pessoa já está ali no recinto, eu não aconselho também botar para fora, é falta de educação. Certo. Mas se aquela pessoa não está, você vai chamar para o seu evangelho um obsediado? Não, pessoal. É indicar, olha, isso aqui é um tratamento, você vai ter que fazer. É melhor e menos perigoso para vocês. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Respeite o mal, que o mal lhe respeita. Se vocês for afrontar o mal, ele não tem respeito nenhum. Porque muitos vão dizer assim, eu pedi a ajuda dela, pedi não, ela está se metendo, aí a coisa complica. Então, por que nós aqui não temos tantos problemas com essas falanges? Respeito de lá e respeito de cá. Então, se existe uma ordem para evocar, a gente evoca. Se a ordem não existe, deixa ele lá. Ele não está mexendo com ninguém. O grande problema das pessoas é achar que pode fazer as coisas sem a permissão de Deus. E termina se prejudicando e prejudicando a família inteira. Muito agradecida, doutora. Muito esclarecimento. Muito obrigada, realmente. Eu terminei, pessoal, com a minha pergunta. Eram poucas. Norma. Boa noite, doutora Cristina. Antes da Boa minha noite. pergunta, a Rita me mandou eu abrir o grupo fazendo a oração. Eu não sei o que foi que me aconteceu, que me deu sumiu tudo da minha cabeça, doutora Cristina. Eu não consegui fazer a prece. Nem me saía nada. Não conseguia sair. Não sei o que foi que me aconteceu a primeira vez. Veja o que pode ocorrer. Se há uma contaminação coronária, ela é negativa. Quando você vai fazer a prece, há um choque do negativo com o positivo. A memória apaga temporariamente no objetivo da prece. Mas isso não é acarretado por presença espiritual, não. Isso é contaminação coronária. Na contaminação coronária, você se concentra para fazer uma prece, mas a sua memória não responde, porque a contaminação negativa é maior do que a positiva. Quando você tentar de novo, aí o que acontece? A predominância é mais positiva do que negativa, aí você consegue. Porque sumiu, não conseguia nem falar. Jesus, não saía. Me deu um branco. Eu parecia que eu não estava nem aqui. Foi uma coisa assim, não sei. É a primeira vez que me acontece isso, assim. Eu até falei, Rita, eu não estou conseguindo me concentrar, não saía nada. Então, da minha pergunta, aqui a senhora fala, alguns pacientes, muitas vezes, chamam o médico espiritual e não melhoram, existe uma causa? E se aqui for um médium
nesse caso? Por exemplo, o médio, ele tem, mesmo que, por exemplo, se ele está longe desse lar, mas esse lar é perturbado, desequilibrado, pode prejudicar esse médio também, com a distância? Olha, veja só, o tratamento à distância, a nossa visita espiritual na casa de vocês, depende muito da paciência de vocês. A gente faz o tratamento, mas existe contaminação que só vai desaparecer 24 horas. Aí o que acontece? A gente faz o tratamento e vocês continuam com sintoma e continuam reclamando. Desmancha tudo. Então, tem paciente que chega aqui, eu digo a ele, olha, eu vou tratar de você, mas isso só vai ficar bom depois de 24 horas. A contaminação sua só sai, uma contaminação mais pesada. Ele fica calmo e no outro dia ele diz, eu estou melhor. Então, o trabalhador tem que parar com essa ansiedade de querer resultado imediato, não pode. A gente não deixa de atender nenhum pedido de vocês, não. A gente atende a todos eles. Minha família vai fazer uma cirurgia. Vamos lá, manda 5 médicos para lá. A gente atende a todos vocês. Agora, o que falta em vocês é paciência. Esse é o grande problema pós o tratamento. Por quê? Eu quero que o médico espiritual me trate e eu fique bom logo. Mas se a contaminação é interna, ela dura 24 horas. Como é que vai ficar bom logo? Não pode. Então, nesse período, vamos esperar 6 horas, vai diminuindo os sintomas, 7 horas, e daqui a pouco esse sintoma se some. Mas o que acontece? A influência espiritual é uma coisa, a influência fluídica é outra coisa completamente diferente. Na influência espiritual, Norma, tu faz uma prece, o anjo de guarda da entidade vem e leva ele. Tu fica boa rapidamente. Na influência fluídica, a prece não muda a qualidade do fluido, demora. Aí que está a diferença. Aí vocês confundem a influência fluídica com a presença do espírito. A influência fluídica, ela dá enjoo, mal-estar, dor de cabeça. Muitas vezes, quando essa contaminação é muito alta, causa arrepios sem a presença de espírito. Mas ela não causa nenhum sintoma de perturbação mental. Só é o sintoma desagradável de enjoo, mal-estar, dor de cabeça, coisa toda. Mas confusão mental não acontece porque não há presença espiritual. Entendi, obrigada, doutora Cristina. Eu só tinha essa dúvida, porque do Marte, a Ieda falou aquela que eu tinha dúvida dos espíritos. Já só foi essa mesmo, a minha. Eu tenho uma pergunta, posso? Pode. No caso, doutora, para o espírito ir para uma colônia, aqui nessa aula fala que é a atração, né? Que vem sempre da moralidade, do comportamento, né? Do espírito, né? Existe ou existiu algum caso de um espírito, né? Porque a gente, acompanhando as aulas da doutora, a doutora fala sempre que o que dá mais trabalho são os espíritas, né? Que são os que questionam mais, são os sabidões, digamos assim. Existe ou existiu algum espírito que ele chega no mundo espiritual, ele passa pelo processo de asepsia e já vai logo para a colônia, ou não existe nenhum caso? Não, existem vários casos de pessoas que têm a humildade na sua essência. Então, a gente sabe que aquela pessoa ela não tem adaptação mais para ficar na Terra. Ele tem adaptação com colônia, tá entendendo? Então, o período de internamento, às vezes, dura só 3 dias. Eles já são transferidos. Outros duram apenas 1 semana, já são transferidos. Então, por quê? Porque durante o período do processo reencarnatório, ele foi se desligando do planeta, das coisas que não traziam evolução nenhuma. E quando partiu,
ele não tinha nenhuma ligação fluídica mais com o planeta Terra. Durante o período da noite, esses espíritos já visitavam colônias. Já estava adaptado, não é isso? E no momento da morte, em poucos dias, são transferidos para uma colônia espiritual, conscientes do que aconteceu e conscientes do que vão fazer lá, entendeu? Doutor, e só mais uma coisa. Qual foi a sua última encarnação? Em que planeta foi? Olha, é uma pergunta muito difícil de se responder. Primeiramente, por quê? Existe quase 1 bilhão de planetas só no sistema solar de vocês. Só que, de onde eu não vim do sistema solar de vocês. Eu vim de outro sistema. Agora, os processos reencarnatórios em cada sistema solar podem se dar ali. O meu não se deu aqui. Se deu em outro sistema. Então, você pode viver um ciclo dentro de 1 bilhão de planetas, reencarnar na Terra, reencarnar em outro ali semelhante à Terra, e assim vai. Você está dentro do ciclo normal. Para eu explicar de onde eu vim é muito complexo. Vocês não iriam compreender, porque é outro sistema completamente diferente. Primeiramente, por quê? Veja só. O mundo onde eu habitava era o sistema binário, quer dizer, tinha 2 sóis. A gente não tinha necessidade de sono e não tinha necessidade de consumir comidas como vocês consomem. É muito diferente. Está entendendo? Vocês precisam de 8 horas de sono. No sistema binário, a gente não dormia. E aí? Todo mundo tem a saúde. É diferente. Entendeu? Então, para a gente explicar outras coisas, vocês não iriam compreender. Jesus aditou assim, na época. Me Não recordo é? dessa passagem. Tá certo. Então, vamos se limitar só a isso. Várias perguntas. Doutora, Rita, Desculpa. per favore, chiedi come mai allora ha un nome brasiliano. Doutora Cristina, o Mário está perguntando por que a senhora tem um nome brasileiro? Deixa eu explicar a vocês. Nós adotamos o nome de acordo com o país onde nós iremos exercer o nosso trabalho. Então, Dona Maria Cláudia Martins, a última reencarnação dela foi no Japão, mas ela adotou Maria Cláudia Martins, que é um nome típico dessa região. No meu caso, doutora Cristina Santos. Então, eu escolhi esse nome, mas meu nome verdadeiro não é esse, é o nome de origem missionária, né, pessoal? e qual que é? Era outra. Doutora Gente. Cristina. Eu vou me lembrar, que já faz muito tempo. Mas comum que o Cristina tem no meu nome também, eu já gostei. Pronto, tá vendo aí? Por isso que a gente adotou os nomes. Se eu tivesse na Itália, meu nome seria italiano. Sim. Se eu tivesse no Japão, meu nome seria típico das origens e das japonesas, entendeu? Então, cada país que a gente reencarna, cada país que a gente está em missão, a gente adota aquele nome da região. Doutora, eu sei que Obrigado. a gente não tem que fazer elogio, que vocês não importa para vocês elogios, né? Mas desde a primeira vez que eu vi a aula da senhora, eu sempre gostei desse seu modo de disciplina, de se apresentar, de se impor. Eu sempre gostei desse modo, desse seu jeito. E quando eu vi a senhora lá dentro da sala periférica, eu fiquei encantada com o jeito que a senhora caminhava. Eu saí dali admirada com aquilo tudo. Eu gostaria um dia de poder entrar dentro daquele hospital e enxergar tudo que tem lá dentro. Tudo, como vocês veem. Mas um dia em sonho, quem sabe vocês não vêm aqui e vê tudo, né? Sonhando vem mais fácil. Bom, fiquei feliz que a senhora falou em sonho. Achei que a senhora ia... A gente não lembra, vocês doutora. desencarnar, você vê. Não se preocupe, em sonho é mais fácil. Obrigada. Mas aí eu consigo lembrar direito, doutora Cristina, porque eu lembrei que eu estava numa sala que tinha bastante cadeiras. Quando eu fui no hospital, eu vi que era aquelas cadeiras do hospital.
só que eu não conseguia lembrar mais a participação, o que eu fiz ali. É uma Mas pena. você fica encantado demais, aí fica voando, não grava nada. É o problema de vocês. Vamos para a Rita. Doutora Cristina, Mário fez uma pergunta que eu acho que precisa de uma palestra para explicar para ele. Eu vou resumir. Ele tem, assim, ele me disse antes da pergunta dele, disse, Rita, olha, durante muitos anos, esses anos últimos, eu faço uma confusão muito grande sobre a destinação após a morte. Então, por favor, faça a minha pergunta bem à doutora Cristina, porque ele quer entender, doutora Cristina. Ele diz que na aula se fala sobre vários nomes, né, ocupados após a morte, tipo a crosta terrestre, regiões inferiores, enfermeria, colônia. Então, são todos nomes que a senhora dá para cada situação, né? E ele fala que no livro, no filme Nosso Lar, quando o Dr. André Luiz ele se encontra após a sua morte no umbral, por exemplo, a região dele é umbral, com espíritos que o chamam de suicida. E ele queria um pouco saber sobre isso. E também ele fala que aqueles que têm essa experiência pré-mortem, eles dizem atravessar um túnel. Então, André Luiz foi com umbral, esses outros dizem túnel. Então, ele gostaria, se a senhora pode esclarecer sobre esse percurso que, normalmente, um espírito ou bom ou um espírito inferior faz após a sua morte. Então, a morte é um estado diferenciado e individual. Ele não é parecido. Não existe morte parecida uma com a outra, por causa da condição espiritual do espírito. Então, uma pessoa boa, essa morte é bem leve, bem sutil. Então, ela é arrastada por forças positivas do universo e levada a colônias espirituais. Uma pessoa falsa, hipócrita, que gosta de enganar as pessoas, dar golpe nas pessoas, é uma morte bastante agoniada, porque ela sabe que errou a vida inteira, sabe que prejudicou a muitas pessoas, e na hora da morte, essas pessoas pensam que vão para o purgatório ou para o inferno pelo ato praticado. Mas isso é um estado de culpa no momento da morte. E todo aquele que leva uma culpa, ele se perturba. Então, quando a gente vê no estado quase morto, alguns dizem assim, olha, que não vivem uma vida equilibrada. Eu entrei no inferno e vi muitas coisas horríveis. Isso é o estado dele, é para onde ele foi. Mas esse inferno que ele está dizendo não existe. O outro diz da seguinte forma, olha, eu entrei dentro de um túnel de luz. Essa pessoa já tem um comportamento equilibrado, já é uma pessoa boa. E quando eu fui se dirigir nesse túnel, uma pessoa apareceu e disse assim, olha, não chegou a hora de você morrer, volte. Então, quer dizer que a morte ela é diferenciada para todos os seres, de acordo com o comportamento de cada um. Quando nós falamos assim, olha, colônias superiores, lugar restrito só a espíritos bons, ruins não entra. Quando falamos mundos inferiores não é colônia inferior. Mundos inferiores seria um planeta como a Terra, que é o caso do planeta Marte, que é um mundo inferior, né? Então, o que acontece nesse ponto aí? No momento que você vai morrer, tudo aquilo que você aprendeu em termos de teoria sobre a morte pesa quando você, na verdade, errou. Mas se você aprendeu de uma forma e você acertou, essa morte é tranquila. Não é o que você aprendeu a respeito da morte que vai mudar o seu destino no mundo espiritual, entendeu?
Então, quando nós falamos que o Dr. André Luiz estava na região do umbral, era a força de atração negativa dele, pelos vícios que ele vivia, entendeu? Ele era uma pessoa que tinha um lado bom, mas tinha um lado de promiscuidade muito exagerada, que levou ele àquela condição. Então, aquela condição dele levou, não era um mundo, era uma região, entendeu, pessoal? Por isso que ele foi resgatado dessa região para dentro de um hospital. É diferente de estar no mundo inferior. Certo, obrigada. Grazie. Conseguiu entender? Hai sei riuscito a capire qualcosina, Mário? Mário está fazendo curso de português para vir no Brasil, doutora Cristina. Graças a Deus. Eu vou ter que fazer uma palestra aqui no Maria Cláudia. Se prepare, Mário. Se prepare. Doutora Cristina, sobre a reencarnação de espíritos inferiores que não participam do projeto reencarnatório, mas uma inferioridade no senso de vícios, certo? Não de HE. Ainda acontece? Está ainda acontecendo? Olha, veja só, quando a gente diz inferior, existe uma coisa que a gente não tem que tomar muito cuidado com isso. Inferior em evolução é uma coisa. Inferior em inteligência é outra completamente diferente. Um canibal, ele é inferior em evolução. Ele vai reencarnar ali. Inferior em inteligência é aquele espírito que tem a inteligência, mas vai usar a inteligência para o mal. Ele tem conhecimento disso. Então, esse processo dele, ele sabe onde errou. Mas o que é que muitos dizem? Se eu tiver inteligência de novo, vou fazer tudo de novo. Por isso que isso é vetado, a inteligência nele. Então, a reencarnação compulsória de um canibal vai acontecer naquela tribo. É impossível a justiça divina botar um canibal no meio de uma civilização equilibrada. Porque o espírito ele não tem evolução, não tem intelectualidade, não tem nada. Ele é mais adaptado para nascer como canibal. Já aquele outro, ele tem evolução, ele tem conhecimento, compulsoriamente ele pode reencarnar no meio de uma sociedade. Aí que está o grande perigo. Se ele falhar, piorou, entendeu? Uhum. E sobre a condição fluídica de um lar, de uma família grande. Então, se essa pessoa, ela está fazendo o seu percurso na aceitação das suas provas, sem queixas, só que não é a mesma coisa que acontece com os outros componentes dessa família. Essa condição fluídica, quando ele faz a sua prece, tem uma influência sobre ele ou é individual? Olha, a questão da condição de diversas evoluções dentro de uma família, isso é muito complicado. Então, se você tem pessoas que não contribuem para o seu processo evolutivo, o seu quarto, a prece é fundamental, a leitura do Evangelho é fundamental para você se preparar para o dia a dia. Porque algumas pessoas dizem assim, eu não gosto de rezar porque nada bom acontece comigo, vai começar a acontecer coisa boa quando você começar a rezar. E existe aquela afronta com aquela pessoa que está dentro daquele lar. Outras dizem o seguinte, você quer ser santo agora? Olha a complicação. Então, isso existe nessa família. Não é que vocês querem ser santo agora, é que vocês têm mais conhecimento agora e pode passar esse conhecimento, mas eles não aceitam de jeito nenhum. Então, o que era que Jesus falava com relação a isso? Jesus dizia que chegaria o tempo onde vocês iriam encontrar os piores inimigos dentro do próprio lar. Processo reencarnatório trazido de vidas passadas. A tolerância é fundamental, porque cada um está dentro de uma evolução diferenciada. Sendo assim, se aquele não quer ir à igreja, um dia vai pedir, vai fazer o quê? Entendeu? Mas você que quer ir à igreja, não vá na conversa do outro, não, porque você é a luz,
que sustenta a família. Se você não traz a luz na igreja, quem é que vai trazer? Então, por isso que essas intrigas a gente resolve com silêncio. É a melhor forma. Certo. E quanto o mal-estar de uma pessoa quando ela... Porque a dor é dor, né? Dor tira a paciência, dor incomoda. E, sendo ainda espíritos não evoluídos, a suportação dessa dor, porque talvez a gente, não sei, pode ter uma prova para fazer, um trabalho, algo que, onde você precisa se concentrar, ou que tem que dirigir, que precisa. Então, fica um pouco... E esse estado teu emotivo, nervoso, então, nesse caso, ele escurece o teu campo, porque que não dá essa condição para esse anjo da guarda chegar perto, esse brilho que desaparece com essa dor, essa vibração da pessoa que cai, é isso que você está ali olhando? Algumas entidades provocam dor em vocês, para vocês perderem a concentração. E é? Então, porque ele sabe que a dor incomoda, que a dor dificulta a concentração, que a dor vai trazer irritabilidade. Aí vocês caem numa situação dessa. Então, toma um analgésico, depois faz uma prece. O que acontece com muitos espíritos, eles sabem que a dor incomoda os encarnados. Eles sabem se o encarnado não dormir, vocês, uma noite sem dormir, já estão reclamando. Imagina só. Então, essas brechas, por mais simples que seja, é um processo de início para pegar você em situações piores. Se eu não tenho resignação com pouca coisa, e com muita eu vou ter, eu não vou ter, de jeito nenhum. Então, o que acontece nesse ponto de vista aí? Os espíritos perseguidores são muito calculistas e muito frios. Ele vai dizer, olha, eu provoco a dor e espero o resultado. E o resultado vai ser um estresse. Você vai ajudar ele. Você não vai ajudar o anjo de guarda. Então, para a gente entender como é que funciona essa questão do processo obsessivo. Se diante da dor eu tomo a medicação, me deito, faço uma prece, no outro dia eu vou estar melhor. Agora, se eu reclamo porque não passou, eu estou ajudando o anjo de guarda, eu não estou ajudando o anjo de guarda. Eu estou facilitando a vida do obsessor. E a senhora até fala, doutora Cristina, que algumas pessoas falam, mas da quando eu tenho essa mediunidade, que eu não estou bem, e que essa coisa dificulta ainda mais a assistência dos médicos espirituais. É outra questão, a resignação mediúnica, certo? De princípio, a mediunidade incomoda. Dentro do exercício certinho, vai deixar de incomodar, não vai ter mais nada não. Agora, não adianta você ser médium e ser estressado, você tem que escolher, né? Então, se você for os dois, você vai sentir dores, tontura, mal-estar, um monte de coisa. Porque essas energias penetrantes, ela vai ocasionar vários e vários sintomas indesejados, para a gente ter uma ideia dessa situação. Então, muitos se queixam e dizem assim, eu já estou dizendo aqui na sala periférica, você viu o que eu dizia aqui, olha, você é médium, num dia que eu lhe der alta, tudo bem, depois de 6 meses volta tudo, não é a perseguição, é o exercício da mediunidade cobrando de você serviço. Eu digo isso a todos eles, aos jovens, tudo, entendeu? Porque os jovens agora criaram uma fuga para a mediunidade. Eles dizem que é ansiedade, mas olha só, quem me enganar é ansiedade, não é mediunidade. Aí, mas não, doutora, um comprimidinho resolve. Como é? Resolve não, meu filho. Você tem mediunidade, eles não querem aceitar, eles querem ter ansiedade. Eu nem comentei. Eu nem comentei no grupo, doutora Cristina, que eu fui batizada no Hospital de Caruaru para os trabalhos que a senhora mandou para a linha de passe. Eu liberei ela para aplicar o espaço lá em Caruaru. Ela foi liberada logo no alto do muro, vai ver só. Passou no teste, está viva, então pronto, está pronto. Diga, Leia, vá.
Não, só duas coisinhas que eu quero falar. É uma pergunta e uma... que eu comecei um tratamento para... Não é que eu tô louca, viu, gente? É um acompanhamento com uma psicóloga, né? Que eu já fiz um período, parei, vou começar de novo para aprender a lidar com a paciência e resolver algumas coisas dentro de mim que eu acho que não foi resolvida. E também o médico diagnosticou uma depressão, né? Então, comecei esse tratamento. E o que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte: no domingo eu estava na casa da minha filha e o vizinho do lado estava cortando a grama, né? E como eu não ando bem, o barulho me irrita. Eu olhei 3 vezes e falei, meu Deus, não terminou ainda. Olhei de novo, não terminou ainda. Eu não suportava mais aquele barulho. Quando chegou na 4ª vez, eu olhei e eu disse assim, nossa, mas bem que essa máquina podia queimar. E queimou no momento que eu falei, ele cortou o fio da máquina. Aquilo ali foi causado por mim, pelo meu pensamento, ou foi uma coincidência? Coincidência não, é a força do eletromagnetismo, né? Misericórdia. Depois eu fiquei mal. Causou. E a minha vizinha, a minha amiga que está na minha frente, a minha filha, falou, ô, estrega, o que é isso? Bruxa. Falei, gente, eu não aguentava mais aquilo ali, eu não via a hora que aquilo ali parasse. E ele passou, cortou o fio, acabou, silêncio total, aquilo me deu um alívio, um alívio. E eu fiquei pensando, mas será que fui eu? Você está com sensibilidade auditiva. A sensibilidade auditiva, ela tem muito a ver com o estado depressivo, tá entendendo? Mas, olha, todos os médios, eu aconselharia todos eles a fazer terapia. Terapia não quer dizer que você é doente, quer dizer que você quer se conhecer mais. Eu quero trabalhar a minha paciência e resolver algumas coisas que eu acho que dentro de mim não foi resolvida. Então, tá eu e a Emily já, mas eu quero dizer para vocês que aqui ninguém é louco, não. A gente decidiu fazer essa terapia. Psicóloga, psiquiatra. Vamos lá, Rita, por causa do nosso horário. Terminei. Obrigada, doutora Cristina. Certo. Vamos fazer a nossa prece. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, só temos, Maria, a te agradecer. Agradecer a Deus por tudo que nós recebemos. Que tua luz penetre nos lares das nossas irmãs, derramando, Maria, teus bálsamos maternos, acolhendo a todos aqueles que precisam, materialmente e espiritualmente, Maria. Que o teu manto de amor envolva todas elas, dando força, Maria, nessa nova caminhada. Em teu nome, em nome de Deus, em nome do vosso Filho Jesus, damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos.